Pode Senhor, pessoal. Eu me chamo Enzo, eu faço parte do grupo Juxites da Juventude Canaã, certo? Hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série de devocionais que nós temos postado aqui no canal do YouTube. Então, como os meninos sempre pedem, já vão se inscrevendo aqui embaixo no canal, já vão ativando aí o sininho, curtindo os outros vídeos que a galera do marketing postou, né? Para vocês ficarem aí por dentro, para a palavra do Senhor ele está sendo cada vez mais propagada, certo? E hoje a gente vai estar falando agora em si mesmo, propriamente dito, a respeito da mensagem, né, do devocional de hoje. A gente vai fazer a leitura do capítulo 5 do livro de Gênesis, certo? Vamos ler Gênesis, capítulo de número 5, a partir do verso 21. Gênesis 5, 21 vai dizer o seguinte, ó. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Talvez vocês estejam se perguntando, né? Por que o capítulo de 5 de Gênesis? E por que a história de Enoque? O que eu queria tratar hoje aqui com vocês é sobre permanecer em Jesus, permanecer em Deus. Como assim? Quando a gente vai fazer a leitura da narrativa bíblica, principalmente nesse capítulo 5, vocês vão perceber que em quase todas as Bíblias, esse capítulo 5, sempre no começo do capítulo tem aquela epígrafe, que ela dá o título ou o tema do capítulo, né, em si. E esse capítulo 5 de Gênesis, ele vai falar especificamente sobre a genealogia dos descendentes de Adão. E o que acontece? Quando a gente vai fazer a leitura de toda essa genealogia, nós vamos lendo, né, os nomes dos homens, né, que foram descendentes de Adão, e sempre se faz a menção, né, que fulano de tal viveu tantos e tantos anos, teve filhos e filhas, e depois morreu. E assim sucessivamente, Cicrano viveu tantos e tantos anos, teve filhos e filhas e depois morreu. Mas o que acontece? Quando chega no verso 25, no verso 21, na verdade, que vai falar a respeito de Enoque, é diferente. Por que é diferente? Porque de todos os outros que são mencionados, né, que têm filhos e filhas, vivem tantos e tantos anos e depois morrem, no histórico de Enoque tem uma coisa que, sabe, o escritor, ele acrescentou, ele deu mais uma característica que era exclusiva de Enoque. Enoque era um cara que andava com Deus. E pra a gente olhar nessa narrativa toda e ver somente um cara em que toda a escritura, pelo menos nessa parte, né, vai falar que ele andou com Deus, então quer dizer que o cara era diferenciado, o cara tinha, sabe, uma coisa diferente. A ponto de a escritura ela dizer que Enoque ele andou com Deus, e ele andou tanto com Deus a ponto de o Senhor ele o arrebatar para si, o tomar para si. E o que é que isso pode ser aplicado nas nossas vidas? Porque no começo eu falei para vocês, né, que o que eu queria tratar com vocês era sobre permanecer em Jesus. Aí talvez alguns se perguntem e digam o seguinte: mas Enzo, Enoque ele não chegou a conhecer Jesus, porque Enoque ele foi a 7ª geração após Adão. E então como é que Enoque ele poderia ter visto Jesus? Mas mesmo que Jesus ele não tenha sido mencionado ainda na narrativa bíblica, mas Jesus ele já estava contido na Trindade. Então você percebe que mesmo ele não vendo Jesus claramente, ele permaneceu nele. Ele foi diferente de todos os seus antepassados. Ele permaneceu com Deus, ele andou com Deus, a ponto de o Senhor ele tomar para si. E quando nós vamos continuar a buscar a respeito da história desse grande homem de Deus, por mais que na escritura ela não tenha grandes porções falando a respeito dele, só vai ter outra menção dele, se eu não me engano, né, no livro dos Crônicas, quando vai falar novamente sobre as genealogias de Adão, e no livro de Hebreus. E eu queria ler com vocês principalmente essa menção que vai falar a respeito de Enoque no livro de Hebreus também.
Hebreus capítulo 11, verso 5, que vai dizer o seguinte: pela fé, Enoque foi arrebatado para não mais experimentar a morte, e ele não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ele ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Então, você percebe que ele foi um cara que ele agradou a Deus. E o que é isso? O que isso, sabe, pode ser contextualizado para as nossas vidas, pode ser trazido para as nossas vidas nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Muitas vezes, nós impedimos que os dias maus, eles nos deixem, nos impeçam de que nós venhamos a permanecer em Deus, que nós venhamos a permanecer em Jesus. Mas você percebe que Enoque, ele viveu mais de 300 anos, 365 anos, mas em todos os anos da sua vida, a Bíblia vai mencionar que ele andou com Deus. Não tem mencionado na Escritura, mas certamente Enoque, ele passou por muitas dificuldades. Certamente Enoque, ele passou por tribulação. Certamente Enoque, ele foi provado. Mas você diz que o testemunho dele que tem descrito nas Escrituras Sagradas é que ele andou com Deus, e que ele foi amigo de Deus, de que ele permaneceu em Deus, de que ele permaneceu em Jesus. Então, se um homem desse, vivendo o tanto que ele viveu, ele ainda assim permaneceu em Deus, por que que nós não temos, nesse período em que nós estamos vivendo, nós temos um período de vida menor, por que nós não podemos permanecer em Deus? Sabe, é algo que deve nos constranger isso, a ponto de nós buscarmos tão intensamente, mas tão intensamente ao Senhor, assim como Enoque, buscou, porque Enoque, ele buscou tanto que o Senhor arrebatou ele para si. Então que o nosso desejo e anseio pelo Senhor, ele possa ser, semelhante ao de Enoque, a ponto de o Senhor, ele dizer: vem para cá, eu quero tomar tu para mim, porque tu já tem andado muito comigo, tu tem sido de fato amigo de Deus. Então, tenha isso em mente, não perca isso dos seus olhos, não percam isso de vista, Permaneça em Deus independente das circunstâncias, permaneça em Deus independente das dificuldades, permaneça em Deus no dia mau, no dia bom, independente do que aconteça, permaneça em Deus, pois só permanecendo em Deus você vai poder ver a glória do Senhor como Enoque viu. Você vai poder ser tomado pelo Senhor, porque o Senhor, ele não nos fez para essa terra, o Senhor, ele nos fez para uma vida de eternidade com Ele. O próprio Jesus, ele nos vai dizer lá em João capítulo 17, no verso 3, a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Então, se a vida eterna é conhecer a Deus, é andar com Deus, então que nós sejamos semelhantes a Enoque, nós permanecemos em Deus, que nós, tenhamos esse desejo ardente por ver a glória do Senhor, Então, ainda mais esse problema que nós estamos enfrentando agora nesse período de quarentena, devido à Covid-19, ao coronavírus, independente do que você esteja sentindo, independente dos seus sentimentos, permaneça em Deus, pois Ele tem o melhor para nós. Que Deus possa abençoar vocês. Amém.